E agora vamos saber como está o cenário do coronavírus aqui em Goiás. Acompanhe comigo no telão os números da doença. Em Goiás já estão confirmados 96.269 casos, infelizmente com 2.206 óbitos. Em Goiânia, são 24.023 casos confirmados, com 603 óbitos. E temos visto neste mês de agosto um aumento crescente dos casos de coronavírus aqui em Goiás. Por isso eu vou conversar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde aqui no estado, a Flúvia Amorim. Boa tarde, Flúvia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Já acendeu um alerta aí esses números, Flávia? Na verdade, esse alerta está aceso há algum tempo. Então, desde o início mesmo da pandemia, os primeiros casos confirmados no Brasil, primeiros casos em Goiás, esse alerta já está aceso. A gente está vendo... Sim? A gente pode afirmar que Goiás já chegou no pico? Ainda precisamos de mais uma semana ou duas para nós termos essa certeza. E mesmo falando de pico, né? Chegamos ou não chegamos, o mais importante, né, de toda essa situação, mais do que chegar ao pico, nós termos, na verdade, começar a cair o número de casos e não ficarmos num platô, porque às vezes você chega num pico, nós vimos algumas situações como essa, chega no pico e continua no pico por muito tempo. Então, o trabalho todo está sendo desenvolvido, né, e que a gente precisa ainda de mais força em relação aos municípios e toda a estrutura estadual também, para que a gente não só chegue ao pico, mas que a gente comece a cair em relação a esse número de casos. Aonde que está o nosso ponto fraco? São as pessoas que não estão levando a sério, o isolamento social parece que não existe mais? É uma série de fatores, né? E como eu falo de uma doença que é transmitida pessoa a pessoa, então o contato sem precaução, com certeza, é um grande risco. Isso pode impactar no aumento do número de casos e na manutenção desse número alto. Porque nós temos muitas pessoas que são susceptíveis a esse vírus, visto que a gente ainda não tem vacina. Então, com certeza, o comportamento das pessoas é o que vai regrar e vai falar como é que vai ser a nossa situação, não só agora, mas de agora para frente. Parece que Goiás está tendo muito caso de pessoas assintomáticas. Você acredita que esse aumento no número se devam a essas pessoas? Não é que Goiás está tendo muito caso assintomático. Esses casos eles já existiam. Só que com o aumento da coleta, da testagem, a gente identifica mais casos assintomáticos. E isso vai ajudar no controle da aceleração da curva. Porque se eu identifico, quanto mais pessoas positivas eu identificar, isolar e monitorar, menor a chance dessas pessoas transmitirem para outras. Então, o aumento da testagem, né, de mais pessoas testadas, é um dos caminhos certos. É um caminho certo. E isso pode impactar na curva. Por isso, quando a gente fala do pico, pode ser que eu tenha um outro pico. E não necessariamente porque nós estamos tendo mais casos, mas porque a gente esteja detectando mais. Então, é importante as pessoas terem isso em mente. Então, que detectar mais é algo positivo, porque se eu detecto mais, eu isolo mais e diminuo a transmissão. E é importante deixar claro também, Flúvia, para as pessoas que estão assintomáticas, que fazem o teste e descobrem que estão com a doença, que elas também precisam estar em isolamento, né? Sim, quem precisa ficar em isolamento? Pessoas que estão com sintomas, né? Independente do resultado de exame, mas está sintomática, ela deve ficar em isolamento. E pessoas que, mesmo sem sintomas, têm um resultado positivo, né? Seja por PCR, que é o exame que é feito pelo nariz, seja por sorologia, mas que é positivo, IgM, né? Quando faz o exame. Essas pessoas, elas devem ficar em isolamento. E como é que está a situação hoje dos nossos hospitais? Os nossos hospitais estaduais estão com a taxa de ocupação em torno de 85%. Quando eu junto, eu vou até puxar aqui agora bem atualizado, quando eu puxo estadual, públicos e privados, está em 90% a taxa de ocupação de UTIs. E em 54% a taxa de ocupação de enfermarias específicas para Covid. Você avalia que estejam bons esses resultados? Não, bons eles não são, né? Uma taxa de ocupação acima de 80% não é um resultado bom. Quando eu falo quando você me fala que está próximo do pico, com esses resultados, se chegarmos ao pico, então, Goiás vai ter essa estrutura para atender as pessoas?
É isso que eu ia falar, porque nós temos observado uma constância nessas taxas de ocupação, variando de 80, 85, 87 em média. Há 2 semanas sem muita alteração. Isso, apesar de estarem altas, né, porque 80, acima de 80 é alto, mas uma certa estabilização nessas taxas de ocupação. Então, é algo que a gente vai ter que observar de agora para frente e verificar qual que vai ser a nossa tendência nos meses de setembro, outubro, que a gente espera, de acordo com as projeções que foram feitas, que seja um momento já de recrudescimento, de descida desse número de casos. Para quando que seria a descida? Agora, agosto e setembro, final de agosto e setembro. Então, não chegaríamos ao pico. A ideia é começarmos a descer desde agora. Isso são projeções, né? Como eu falei, são projeções, elas podem ou não se confirmar, mas os dados hoje nos mostram o que a gente tem hoje disponível, que a gente está numa estabilização de casos, né? E numa estabilização de óbitos. Isso é o dado de hoje. Okay. Isso pode mudar? Pode, mas hoje o que mostra é isso. Ok, agradeço pela sua participação, estamos na torcida e a gente até pede para você que convoque a população, né, para que juntos a gente una forças para que esses números venham realmente diminuírem. Exatamente, porque mesmo que comecemos a descida, né, não quer dizer que a situação está sob controle, que todo mundo pode voltar como era antes. Ainda não tem vacina, a doença, o vírus ainda está circulando e todas as medidas de precaução precisam ser mantidas. Ok, agradeço a sua participação. Flúvia. Nada.